A paz! Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui no podcast do Pastor Cláudio Piragini, um podcast de liderança, e é uma bênção muito grande ter você aqui. Obrigado por todos os elogios que eu recebi esses dias. Obrigado pela Paulinha ter escrito que saiu na Forbes sobre disruptura, que foi o meu último podcast, muito legal. Você vê como a gente nem imagina, tá falando de um assunto que já está saindo nas revistas aí, muito bacana. Não esquece de compartilhar, não esquece de curtir esse vídeo, mandar para todo mundo que você conhece, para a gente poder aí espalhar um pouco de liderança de uma forma bem especial. E hoje, que eu não gosto de demorar, você me conhece, não gosto daquele introdução longa, hoje estou com um grande amigo aqui, empreendedor, empresário, desde muito novo já tem empreendedorismo na veia, já faz obras, faz trabalhos, tem loja de carro, tem uma série de empreendimentos que ele construiu, e ele vai estar aqui falando com a gente hoje, que também trabalha aqui comigo na igreja, que é líder do nosso Ministério de Casais, casado com uma amiga querida, que é a Beth. Pastor Carlos está aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor. Obrigado. É uma alegria, uma honra estar sentado nessa cadeira aqui. Já passaram grandes pessoas por aqui. Espero poder atender as expectativas. Sim. As pessoas às vezes não conhecem seu lado, né, de empreendedor, né? A gente vê você aqui dando palestras para casais, ensinando os casamentos, né, os casais a como viver em família, né? Mas a gente sabe que você tem uma veia empreendedora muito grande, né? É uma força, né? Várias coisas, você já construiu imóveis, você tem uma empresa. E eu queria fazer uma pergunta já para ir direto no assunto, para a gente não ficar rodeando demais, porque tem uma coisa que me irrita em podcast, é que o camarada rodeia 30 minutos para falar o que importa, né? É difícil empreender no Brasil? É um desafio, pastor. Por quê? Isso é desafio porque começa pelas leis burocráticas, tudo, né? E não tem incentivo muito do governo. Agora o governo está começando um pouquinho mais, a soltar um pouquinho mais de verba pelo BNDES e algumas coisas, mas é sempre uma barreira muito grande que existe para o empreendedor, porque ele não tem nem apoio, nem às vezes das próprios familiares. Eu penso até por mim, né? Não é só a finança, de repente. As pessoas não acreditam em você, as pessoas acham que você não é capaz, a pessoa acha que você ainda não está imaturo. Então, põe muitos obstáculos. Mesmo que você esteja determinado, goste de fazer, que foi o meu caso, né? Que eu mudei totalmente radical desde quando eu fui pequeno, como eu fui criado, eu saí totalmente fora do ramo. Fala um pouquinho disso para nós, porque nem a família acredita no empreendedor brasileiro. Às vezes não, porque é assim, desde pequeno, meu pai sempre foi comerciante, quer dizer, foi taxista um tempo, depois ele começou a montar um comércio, e então eu já acompanhei ele há alguns anos, né? Ele dentro de padaria, de bar, eu sempre tive isso aí. Meu pai sempre foi assim, muito ativo, né? Ele foi criativo, um português, né? Já acho que é a natureza dessa linhagem do pessoal. E aí ele tinha as pegadas e eu acompanhei muita coisa com ele. E acho que meu pai sonhava até que eu iria seguir o caminho com ele, né? Ia ser dono de uma padaria. Ia ser dono de uma padaria, mas eu não aceitei muito. Eu trabalhei alguns anos com ele, família mais próximo, quando eu estava até uns 17 anos. Eu trabalhei com ele, eu falei, eu preciso bater asa, eu preciso fazer alguma coisa que não me agradava, né? Ele me investiu bastante, me deu muitas dicas, aliás, muitas coisas, erros e acertos que eu tive na vida, foi referencial, foi do meu pai. O que eu não poderia fazer, o que eu vi vários erros do meu pai que ele cometeu, isso me ajudou muito, porque na rua eu não aprendi isso, no mercado eu não aprendi isso, eu aprendi com o meu pai. E eu vi que ele, mesmo sendo um cara empreendedor, uma pessoa que entendesse do ramo dele, ele não conseguiu prosperar. Da maneira com que deveria prosperar. Ele era ousado, fazia propaganda, ele comprava comércios assim derrubados e ele ia lá, levantava, reformava, sempre com as fachadas bonitas, tudo sempre muito limpinho. Meu pai foi muito higiênico nas coisas dele, determinado, ele sabia se comunicar, apesar que dentro de casa ele não era assim, mas lá ele batia papo, brincava com os clientes, então ele cativava, ele levantava o comércio, ele tinha aquela pegada o dom que já era que ele tinha dele mesmo. Mas infelizmente que depois que eu fui perceber, quando eu estava fora, ele confiou em pessoas erradas. Os seus assessores, as pessoas com que trabalhavam com ele, as pessoas levavam ele roubavam ele literalmente, falando a palavra clara, né? E nisso ele não conseguia prosperar. E essa foi a maior lição que você teve dele, assim, assim, como não fazer, né? Como não fazer. Eu peguei algumas coisas, cometi alguns erros dele, lógico que eu não consegui ser perfeito, mas assim, eu fiquei assim um pouco assim escaldado com essa situação de confiar nas pessoas. Então eu entrei assim no mercado, quando fui procurar um mercado para começar a trabalhar, eu já desconfiando de todo mundo. Porque a história do meu pai foi só de roubos. Toda a época que ele trabalhou, chegou a ter 3 comércios, assim, padarias, comércio, e era coisa assim que dava muito, era visível a prosperidade quando ele punha as mãos.
mas ele deixava na mão de gerente, na mão de pessoas que ele não conhecia o passado, não sabia quem eram aquelas pessoas. Simplesmente a pessoa aparecia no caminho dele, vem trabalhar comigo, toca aqui, colocava o cara para tocar, cuidar do caixa, cuidar das coisas. Então, sim, ele errou nessa parte. Então talvez eu tenha passado um pouco do ponto no começo da minha carreira de querer assumir tudo. Eu não dava poder para ninguém. Eu era o chefão, assim, sabe, querendo, não, faz do meu jeito, nada acontece sem minha autorização, nada. Eu tive sócio que no começo da minha carreira, né, e até sufoquei demais esse meu sócio, ele ficou alguns anos comigo, ele é uma pessoa capaz, mas eu não deixava ele fazer nada. Não faça nada sem computar. Então tudo que acontecia, eu estava ali segurando, não, aqui eu que decido, eu que faço, eu que vou fazer, eu que determino o que vai comprar, o que vai... Então eu sufocava. E demorou para mim conseguir me libertar disso, eu tinha que começar a delegar poderes. Porque chegou uma época, né, que eu estava sobrecarregado, entendeu? Uma época que eu já não estava aguentando mais, era tudo nas minhas costas. E aí eu acostumei a minha equipe a depender de mim para tudo. Então ninguém fazia nada sem mim. E é um fardo você ter um negócio desse. E ainda que eu estava começando a crescer. Se fosse um dia de hoje, nossa, já tinha tido um infarto. Então eu me prejudiquei muito por causa dos traumas que eu tinha do meu pai. Mas consegui contornar isso, né? E quando a minha carreira que estava começando, que eu falei, quando eu saí do meu pai, eu falei, bom, pai, eu vou seguir minha carreira. Aí eu eu já fazia algumas coisas, eu sempre fui meio assim empreendedorzinho, né? Eu sempre gostei assim, eu sempre tive assim, eu vi oportunidades em tudo, pastor. Acho que não sei se é da minha genética ou Deus me deu essa alegria. Eu sempre vi oportunidades, mesmo nas piores tragédias que aconteciam, eu vi oportunidades. Quando eu saí lá do meu pai, que eu devia ter mais ou menos por 17 anos, que eu fui trabalhar no Bradesco, e eu comecei a trabalhar no Bradesco, na realidade, por causa que eu já estava fazendo uma empreitada ousada. Teve uma crise no mercado que estava meio ruimzinho, eu estava começando a procurar emprego, estava me formando em técnico eletrônico na escola, não estava arrumando emprego nem nada, falei, eu preciso fazer alguma coisa, agora saí do meu pai, não vou voltar mais, né? E eu não achava nada, as portas nada se abria. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ser instalador de olho mágico até a coisa melhorar. Instalador de olho mágico? De olho mágico e coisas. Aí eu fui lá... Pra quem não sabe que olho mágico é aquele que tinha na fechadura da porta. Isso, assim, não existe, acho que mais hoje, o pessoal nem vai saber o que é. Aí o que eu fiz? Eu fui lá na loja de departamentos, comprei um monte de pacote que era de olho mágico, de travas elétricas, comprei uma furadeira, e saí visitando os condomínios. E naquela época os condomínios não tinha essa coisa de tudo fechado, você entrava nos condomínios, Portal do Bandeirantes, as coisas tinham tudo aqui na região, você entrava. E eu ia batendo de porta em porta. Quer colocar aquelas travas que você abria a porta e a correntinha que segurava, sabe, na nossa época? E as pessoas vinham, e era tudo mulher que estava naquela época que eu ia durante o dia, e as mulheres começavam a falar, você não arruma uma coisa aqui? Aí eu comecei a ser aquele homem de aluguel. O marido de aluguel que eles falam, marido, né? De aluguel? É. Então, eu já comecei a empreender. Aí a pessoa, tem uma lâmpada aqui que não está funcionando, tem um negócio aqui. E eu trabalhei alguns meses nessa pegada e estava me rendendo muito, porque era um negócio muito lucrativo. E eu lembro que foi a última casa que eu visitei e me marcou demais. Nessa casa eu cheguei lá, era uma senhora já que estava naquela casa, e ela pediu, eu passei quase a tarde toda na casa dela. Aqui não está funcionando isso, não está funcionando aquilo, não está funcionando... Um monte de coisinha na casa dela que não está funcionando. Ajeitei tudo, acertamos com ela. E quando eu estava saindo da casa dela, eu vi que estava cheio de louça na pia. E a pia estava com água, assim. Eu falei, o que aconteceu? Qual o problema? Falei, a minha pia está entupida aqui, faz semanas. Meu filho não toma atitude, ninguém vem aqui para me ajudar. Você quer que eu tente arrumar? Aí eu peguei, arrumamos um cabo que eu tava com os fios, que eu tinha uns fios curtos, desentupi a pia dele e tal, consegui resolver o problema, ainda lavei a louça dela. Lavou a louça dela. Ela é um empreendedor mesmo. Aí a mulher ficou tão grata, falou, nossa, eu nunca vi uma pessoa assim fazer com tanto amor, tanta dedicação. Falou, vou indicar o meu filho, que é gerente do Bradesco, eu vou falar com ele sobre você. Olha... E daí ela pegou meu telefone, não sei qual foi o contato da época que não tinha celular ainda, se foi o telefone da minha casa, não sei como que foi. E ela me ligou, acho que era uma sexta-feira mais ou menos. Na segunda-feira dela, o filho dela me ligou. Ele trabalhando no Bradesco do bairro do Limão. Aí ele falou, vem aqui, quero te conhecer. Aí fui lá, me apresentei, falei o que eu estava fazendo e tal, não sei o que. Falei, estou estudando uma outra área, estou estudando eletrônica. Falei, não, mas eu preciso de um cara desse aqui. Aí ele me contratou, no dia seguinte eu já estava trabalhando dentro do Bradesco, me pôs para trabalhar na compensação de cheque. E ali... Para o Rio Glória do Senhor ali, em 3, 4 meses eu fui promovido a chefe, seção. Porque eu punha as coisas para acontecer. Sim. Era uma setor... Vamos voltar um pouquinho aqui.
Você falou assim que uma das coisas que é difícil empreender no Brasil é porque às vezes nem a família acredita. O que você fez para vencer isso na família? Então, é esse o obstáculo que tem, assim, porque quando os de casa, as pessoas não conhecem o potencial, né? Quem fala a própria Bíblia fala isso, né? Que o profeta não tem honra na sua casa. É verdade. E aí meu sonho era assim, eu desejava ser um engenheiro eletrônico, alguma coisa do tipo, né? Mexer comecei depois mais pra frente a mexer com coisa de moto, mas as pessoas falavam, você não vai conseguir, vai pra sua área, né? Isso aí não tem nada a ver com você, essas coisas que você tá fazendo é humilhante, né? Ainda mais quando eu comecei a instalar essas coisas de automática, isso é muito humilhante. Encontrei com pessoas conhecidas, falou, você estudando, fazendo isso aqui, né? Mas eu nunca me preocupei com isso. Você tava ganhando dinheiro, né? Eu nunca me preocupei, porque pra minha crise eu me virava de qualquer jeito. Aí tem uma lição pra gente trazer para todos os líderes, né? Que às vezes começar a empreender pode ser um pouco humilhante, né? É humilhante. É uma coisa que, assim, eu nunca tive essa... Assim, mesmo jovem, eu percebi que as pessoas têm muito vergonha de começar. Esse é um dos bloqueios também que pode pôr em pauta aqui, que as pessoas têm vergonha de começar por baixo. Sim, é verdade. Normalmente as pessoas já querem começar, é que nem ministério na igreja, o pessoal quer começar que já tem tudo pronto. Vou vir aqui só para fazer a palestra, tá tudo pronto? Vou aqui para administrar, olha, eu vou vir aqui para administrar a sua empresa, minha sala tá pronta? Nada disso. Eu vou vir administrar a sua empresa, minha sala deixa, tá tudo pronto. A pessoa tem essa ideia e é um bloqueio. Você tem que sempre, eu sempre aprendi assim, tem que começar sempre por baixo. Porque quando você começa por baixo, você cria raízes e você tem um conhecimento, um panorâmico melhor de toda a situação. Sim. Porque se você quer chegar lá, você não sabe nem conhece a empresa, não conhece os defeitos, as qualidades que tem, você tem que saber tudo onde você está pisando. Então isso aí eu não tive muito problema. Você tem uma ideia que eu nunca tive vergonha de ser humilde na situação, não querendo me exaltar de ser humilde, claro. Sem não me preocupar com o que as pessoas vão pensar. Teve uma enchente muitos anos atrás aqui na Lapa, eu já também deve ter nessa fase aí também, quando eu já tinha saído do banco, deve ter na fase de 6 anos, não tinha entrado no banco ainda não. Tem uma enchente na Lapa, mega enchente, que parou a cidade todinha aqui. Aí os carros na rua Guaicurus ali, ficou tudo parado por horas. O enchente começou mais ou menos umas 8, 9 horas da noite e ficou até umas 3, 4 horas da manhã. Porque acho que ninguém conseguia atravessar o rio pro lado de lá, na ponte do Piqueri ali. E o que aconteceu? Eu vi uma oportunidade naquela situação que aconteceu. Tava eu e meu amigo, ele morava na Guaicurus, eu estava na casa dele, ele não conseguia ir embora para minha casa por causa da chuva, que eu morava no bairro do Limão. Falei, vamos ganhar dinheiro? Ele, como assim vamos ganhar? Eu falei, vamos vender café para essa turma. Ele falou, como vender café? Como assim na rua? E aí eu falei, não, vamos lá. E falamos com a mãe dele, lá tinha um pouco de pó de café lá, umas coisas e tal. Eu falei, vamos fazer cafezinho, eu vou vender para as pessoas. Uma garrafa para levar? Pegar a garrafa térmica. Aí ela fez 2 garrafas térmicas e nós começamos a andar no meio do trânsito. Todos parados, o pessoal já fora do carro. Começamos a visitar, tomar um cafezinho, tomar assim, tipo, sei lá, hoje, R$1, vai um cafezinho. Aí nós começamos a entrar dentro dos ônibus. O pessoal morrendo de fome, 5, 6 horas no trânsito, parado. A chuva tinha acabado, a chuva naquele momento. Mas tudo alagado, né? Não, ali não alagou, alagou a ponte. Alagou a ponte, né? Tudo ali não, ali estava seco, só estava molhado da chuva. E a gente entrava no ônibus, o pessoal, pelo amor de Deus, traz alguma coisa pra gente comer, faz alguma coisa, o pessoal queria fazer pedidos. Aí a gente voltando na segunda leva, aí falou, vamos correr na padaria. Eu pedi, já intimei e mandei. Ele falou, vai numa padaria, mãe, peguei dinheiro emprestado com a mãe dele, que a gente não tinha ainda, e presta pra gente uma verba aqui, investe na gente. Ela foi na padaria, comprou acho que uns 50 pãezinhos, comprou manteiga, comprou uns quilos de café. Trabalhamos umas 4 horas, pastor, só vendendo café, vendendo as coisinhas, saímos, fazendo, faturamos, conseguiu realizar um dos meus primeiros sonhos, ter uma bicicletinha legal. Comprou a bicicleta? Com esse dinheiro. Comprou a bicicleta? Comprei a bicicleta, deu pra ver. Então eu falei, olha, então a gente às vezes fica desesperado, vergonha, porque é um garotinho entrar no ônibus pra vender. Meu, não. Você lembra mais ou menos quantos anos você Eu tinha uns 15, 16 anos nessa época. Legal. Entendeu? Isso é uma lição pra gente, né? Essa questão da vergonha do brasileiro de empreender, né? Muito. Vergonha. Eu tenho uma história aqui na igreja tão bonita de uma mãe que precisava sustentar as filhas e ela começou a fazer bolo e as filhas vender na porta do shopping. E ela conseguiu sustentar a família dela. Né? Eu acho que é uma característica legal, porque eu entendo assim, a gente mesmo passando por dificuldades, que eu posso contar mais pra frente algumas coisas assim, houve situações que eu deu uma decaída, tive umas situações difíceis quando separei a sociedade e tudo, e eu não tive dificuldade nenhuma com um carro mais antigo, um carro mais simples, eu não tive esse preconceito, e eu percebo que é uma barreira, e eu consegui trazer um pouco isso até para meus filhos. Principalmente quando você tem filhos, eles têm até um pouco assim, né? Puxa, agora eu vou chegar na escola com um carro um pouco mais simples. As crianças costumavam dizer, mas eles... E é uma outra geração também. Elas se apegam a isso, mas eles não conseguiram se deixar, eles ficarem preocupados com você é o que você tem.
Então essa eu consegui passar essa mensagem para meus filhos, independente do que vocês tiverem, vocês são pessoas decentes, pessoas honestas, que não vai determinar o que você está vestindo, o que você tem para fazer essa diferença. Mas aí, continuando a jornada que eu estava aí que aconteceu? Quando eu estava no Bradesco, eu já tinha feito curso de motos, eu sempre quis fazer curso de mecânica de moto. Aí eu falei assim, bom, eu acho que meu tempo aqui no Bradesco, trabalhei acho que 1 ano e meio lá no Bradesco, e eu fui convidado por um amigo nosso, que você deve conhecer, o Eliseu. Sim. Ele falou, Carlos, eu estou trabalhando numa loja de moto, aqui acho que é lá na Clodomiro Amazonas. Estamos precisando de um vendedor de moto aqui, uma pessoa que entenda de moto, que já tinha feito mecânica de moto. Eu falei, vamos para cima, vamos ver o que dá, né? Eu falei com o gerente lá do Bradesco, ele falou, poxa, não deixa a gente não, você tem aqui uma carreira promissora aqui, já estou planejando uma outra fase para você, de uma promoção. Eu falei, não, mas eu estou sentindo que meu momento chegou. Aí eu falei, eu vou ficar 30 dias aqui, preparo uma outra pessoa para ficar no meu lugar, e você me manda embora, né? Falei, tá bom, então eu vou fazer isso, daqui 30 dias, então se você ficar 30 dias aqui, eu te mando embora, e aí você segue o seu caminho. Aí eu preparei, já fui acertando as coisas para ser admitido lá na loja de motos, que eu ia ser responsável da oficina, e ser comprador e vendedor de moto, que eu entendia um pouquinho de moto. Aí quando deu os 30 dias para mim cumprir o continho que já começar na outra empresa, o gerente falou, eu não vou poder te mandar embora. Falei, sinto muito, filho, se você não conseguir, então eu estou me demitindo, né? Falei, não faz isso, segura mais um pouco. Ele quis me segurar um pouco mais. Eu falei, não, olha, eu dei minha palavra, eles estão me esperando lá. Aí eu fui para trabalhar, um desafio também que não era, eu sabia mexer para mim, na minha moto, eu não sabia lidar com outras coisas. Aí eu fui mexer lá, quando eu trabalhei com eles lá mais ou menos um ano e pouco. Mas o dono da loja estava muito debilitado na saúde, ele não estava muito bem. Então ele já estava pensando em até fechar, né? Trabalhava com mais pessoal mais elitizado, que era ali uma região mais nobre, né? E aí eu já tinha feito o meu caixa, alguma coisa, já estava dinheiro para comprar umas 2 motinhas. Eu falei, Eliseu, então eu vou começar, acho que anunciar moto na minha casa, né? Vamos tentar. Ele falou, também eu vou. Ele também gostava de carro, né, Eliseu? Ele também começou a mexer com carro. Aí a gente começou a trabalhar pelo anúncio. Começava a anunciar moto, carro, e a gente começava a anunciar. Aí eu falei, tá ficando apertado a coisa, né? Vou ficar nessa vida oculta, porque você tinha... É limitado você trabalhar no anúncio, e as pessoas sempre perguntavam se você era revendedor ou se você era particular. E a gente sentia numa situação meio coagida. Eu falei, isso não tá certo, a gente não tem que assumir a nossa identidade, que nós somos revendedores. Aí o Eliseu, eu queria montar alguma coisinha, mas eu não tinha capital para montar uma loja, nada. Eu falei, vou montar uma oficina. Vai ser meu primeiro empreendimento. Aí vem aquelas críticas. Não vai fazer, você vai assumir aluguel, você não tem estrutura, você não pode, sempre aquelas pressão. Sempre tem alguém para pressionar contra, né? Não pode. Aí alugamos um salãozinho pequenininho, cabia uns 10 carrinhos lá, e ia começar a reformar os carrinhos. Fiz alguns serviços para fora, foi eu, o meu cunhado e outro amigo meu. Esse que vendeu junto comigo o cafezinho lá, né? E começamos a empreitar ali, a reformar os carros, fazer anúncio e vender os carros. Aí chegou no patamar também, falei, não posso ser um funileiro a vida toda, né? Pintando o carro, mesmo que sendo para mim os carros, que eu fazia a maior parte deles reformados, falei, a gente podia assumir alguma coisa. Aí a gente, na Edgar Facó, estava começando a montar lojas na Edgar Facó, uma vida nova, lá mais ou menos em 89, mais ou menos, tinha poucas lojas, umas 4, 5 lojas. Aí a gente começou a estudar o ponto ali na Edgar Facó. Aí o pessoal, não, você é louco, você vai querer ir para uma loja, sabe quanto custa o aluguel lá? O aluguel era 5 vezes mais caro que eu pagava numa oficininha, mesmo um ponto pequeno. Aí eu fui consultar o tio da minha esposa, que ele tinha uma loja gigante, a Jovoró Automóveis na época ali, tinha mais de 50 carros, muito grande a loja dele. Aí eu fui na casa dele, né, tava batendo papo com ele, falei, o que você acha de eu entrar no ramo de automóvel? Porque eu já me fazia os rolinhos de carro, tinha uma noção que era Mas mesmo assim você buscou conselho. Busquei o conselho de quem já tinha loja há muitos anos. Isso é uma coisa que quem quer empreender precisa aprender. Você vai buscar uma direção de quem já está no mercado, né? Para você ter um direcionamento, falar, não vou entrar de cabeça, porque você tem pouco e ainda vai perder rápido o que você tem. Aí eu fui consultar com ele, ele falou, Carlos, não faz essa loucura. Nossa, o ramo de automóvel é doideira, muita dor de cabeça, muita reclamação, os clientes são chatos. Procura outra coisa, vai ver no ramo que você está lá, faz alguma coisa, mas não entra nessa não. Ele te desencorajou. Me desencorajou, eu saí dali com um banho de água fria. E eu sonhando que ele ia me dar dicas, que ele ia falar como que ia fazer. Eu falei, o que eu faço? Mas eu, por dentro, mesmo tendo, assim, sendo chocado, mas eu senti paz. Eu falei, não acho que é isso. Porque eu, mesmo sendo pequenininho, 2 carrinhos que eu tinha ali, 3 carrinhos, falei, não é isso a minha realidade, né? Eu tô
prosperando, passos pequenos, mas eu tô conseguindo chegar em algum lugar, né? Aí eu juntei mais o meu cunhado e mais dois meu cunhado, foi o outro rapaz, em 4 pessoas. Nós fomos montar a loja. E a gente montou a loja ali, né, na Edgar Facó, foi um desafio ali, o pessoal, nossa, chamava a gente a loja dos meninos, que era tudo garotada de 20 anos, 21 anos, as meninas, né, onde vai chegar isso? Esse era o Paulão? Começou o Paulão comigo, né, o Marcos, né, e era o Rui, que era o rapaz que tem loja até hoje lá. Sim. E ali a gente foi no desafio, e assim, o que eu acho estranho é assim, até me policiei muito, eu não perguntei quem administrar a loja, eu simplesmente tomei a frente. Eu que vou cuidar das finanças. Eu sempre tinha essa mania, como não confiava em ninguém, né? Eu que vou confiar, e o pessoal aceitava. Então eu controlava tudo que fazia, aquele meu jeito, que é errado, né? Mas eu controlava todas as coisas. Mas a nossa sociedade durou pouco tempo. Durou pouco tempo porque visões diferentes, né? E com menos de um ano, a gente separou a sociedade, só ficou eu e o Marcos. E pra gente foi uma tragédia, né? Só a gente começando ali, tinha acho que poucos carros na loja, somamos um pouquinho de cada um ali, e metade da loja foi embora. Oh. Falei, como que eu vou fazer agora pagar o aluguel sozinho, eu e o Marcos, né? 50% vai ficar pra gente, com menos carros, e que nós vamos fazer? Falei, Senhor, tá nas tuas mãos aqui, ó. Vamos tocar o barco aqui. Ah, pastor, foi bem. Depois acontece aquele testemunho que aconteceu que Deus me falou no momento quando o Collor ainda veio, logo depois de 2 meses o Collor veio, confiscou o dinheiro da gente, e foi aquela catástrofe, era pra gente falar, falei, bom, é o fim, né? Sem dinheiro, né? Acho que em março de 90 que o Collor tomou o dinheiro da gente, sem capital de giro, com poucos carros, e o comércio travou. Era pra desistir. Falei, acho que eu não entendi, né? Acho que realmente o tio da Beth tinha razão, né? Que foi uma furada que eu entrei. Mas foi milagre, pastor. A gente mesmo assim ficou um tempinho quando começou a retomar a economia, quando tinha acabado de tomar o dinheiro, aí a gente começou a crescer, a prosperar. E fomos caminhando. Mesmo naquele momento do plano Collor, que foi confiscatório, ali eu achei que ia ser meu fim. Falei, aqui vai uma das crises maiores do Brasil. A gente ficou com uma merrequinha, cada um na conta ali muito pouco. Até fiz a conta lá, era R$6.000 que ficaria um dinheiro de hoje na conta de cada brasileiro. Entendeu? Então, o que o empresário vai fazer com R$6.000 na conta? Com aluguel, com tudo para pagar, para todas as coisas. E vindo numa inflação de 80% ao mês, né? Exato, é 3% ao dia. Você era assim, você vendia um automóvel, hoje era um preço. Amanhã, quando você tinha que vender o carro até 4 horas da tarde. Até 4 horas. Porque você aplicava no overnight, para jogar no dia seguinte 3%. Se o cara falar que ia pagar no outro dia, então você paga o overnight para mim do valor do carro para amanhã. Porque era 3% ao dia. Era muito, era maluco. Meu, eu não sei como ele sobreviveu. Eu trabalhava na tesouraria, era uma loucura pra gente. Era uma coisa assim, aqui, muito forte. Nessa época eu era tesoureiro da Boutique Alveado de Ouro. E eu me lembro que a gente pegava um cheque predatado, a pessoa queria comprar com cheque predatado, 3 semanas depois já não valia mais. Né? Depreciava rapidamente. Era uma loucura. Foi uma época assim desastrosa. Mas aí a gente ficou mais ou menos nessa pegada e Deus assim abriu bastante as portas pra gente, a gente conseguiu superar tudo. Então, mas deixa eu pegar esse gancho aqui pra gente tentar trazer isso. Empreendedor, ele erra? Ou seja, porque tem uma ideia de todo mundo assim, que o camarada achou o pote de tesouro, né? Ele sabe, tipo, ele fez um negócio, já deu certo na primeira vez e foi maravilhoso, e ele só explodiu e virou o Steve Jobs, vamos pensar assim, né? Não, a minha não foi assim, não. Não, então, mas acho que ninguém é assim, mas existe essa ideia, né? O empreendedor, ele tem que aprender a lidar com o fracasso, né? Isso, e eu aprendi bastante nessas pernas, mesmo tentando fazer o mais certinho possível. Teve uma série de coisas que aconteceu, de compras erradas que a gente fez, administração errada. Uma coisa que me chamou muita atenção, que eu passei a mudar, é quem trabalha com você na terceirização. Eu sofri muito com isso, porque quando você põe um carro dentro de uma loja, não é você lavar e jogar dentro de uma loja. Você tem que fazer uma revisão do carro, você tem que dar um talento, porque você vai dar uma garantia para o carro. E aconteceu, eu percebi isso com um cliente, uma vez falou isso para mim. Ele falou para mim, Carlos, você está errando na assessoria das pessoas que prestam serviço para você. Porque eu tinha um mecânico... O cliente falou isso para você? Falou isso para mim. Porque eu tinha vendido o carro para ele e o carro deu problema. Aí ele voltou, mandou arrumar. Aí ele tinha comprado um carro bom, não era um carro muito antigo. Aí o carro deu problema, voltou de novo. Mandei no mesmo mecânico, que era gente finíssima, um rapaz assim, muito educado, honesto. Eu levei de novo pro rapaz. Na terceira vez veio com o carro com guincho. Aí o cara já veio nervoso, né?
E aí falou, não quero mais esse carro, não sei o que mais, me devolve meu dinheiro, aquela coisa ali, ficou aquele clima tenso e tal. Falando, não, você entendeu direito e tal, não sei o que. Aí ele falou essa frase pra mim. Porque eu falei, eu tô fazendo tudo que eu posso. Eu tô pondo peças no carro novas, eu tô fazendo tudo isso. Aí ele falou só pra mim, ó, você tá errando na sua assessoria, você não tem pessoas competentes para estar. E a imagem da sua empresa está em jogo, por causa da sua má assessoria. Foi legal para você. Né? Não, abriu minha mente, aquele falou, nossa, é verdade. Então eu comecei a selecionar os pintores que faziam serviço. E a Bíblia fala, né, com que a gente faz aliança, né, sociedade. E como ele era uma pessoa muito boa, esse rapaz que precisava para mim, isso não significa uma pessoa boa, bem intencionada, não significa que ele é capaz. Eu aprendi muito isso. E eu ri muitas vezes disso, achar, não, esse pessoal é honesto, esse pessoal é corretinho, mas ela não é capacitada. Sim. Aí você põe ela no lugar errado e ela te puxa para baixo. Mesmo sem intenção, mesmo a pessoa tendo com todas as melhores intenções do mundo, ela te puxa para baixo, porque ela é aquilo que ela sabe fazer. Eu acho que isso também, pensando agora, eu não tinha pensado nisso antes, às vezes o começo do empreendedorismo a gente começa com amigos, né? Você falou isso, né? Mas a gente não pode pensar que vai terminar com os amigos. Né? Não, Eu acho que a cabeça da pessoa, eu vejo muita gente falando isso para mim às vezes na igreja, que eu comecei com essas pessoas e eu vou terminar com essas pessoas, porque na verdade são fases diferentes, desejos diferentes, capacidades diferentes. A sua obra pode ter crescido e você faz muitos empreendimentos também, né? E às vezes você tem um pedreiro bom para uma casa, mas você não tem um pedreiro bom, ele não é bom para prédios, né? Exatamente. Você tem capacidade. Ele é limitado para a gente, então você tem que identificar essas situações. Isso, e aí muito empreendedor tem esse negócio de fidelidade, né? Ou às vezes não tem fidelidade, porque também tem que ter o equilíbrio nisso, né? Porque às vezes você tem um cara bom que precisa ser honrado, né? Aí que tá, o reconhecimento das pessoas. Uma coisa que eu aprendi muito nessa jornada como empresário, você dá reconhecimento para as pessoas que são boas com você. Ser generoso com as pessoas. Levar junto, né? Que ela vai junto com você, porque às vezes a pessoa acabou o trabalho, alguma coisa, você dispensa a pessoa, não reconhece, nem agradece, às vezes tem uma palavra. E às vezes você vai precisar dela de novo daqui para frente, né? Vai precisar para ela. E a forma, outra coisa que me ensinou muito na vida, que é imprescindível um empreendedor que estiver começando, você ser um bom pagador, pastor. É impressionante como isso diferencia você no mercado. Não entendi. Você ser um bom pagador. Bom pagador e fornecedor. Em qualquer fase. Em qualquer fase. Na fase que eu estou hoje, eu tenho assim, alegria, né, para a honra e glória do Senhor. Eu costumo pagar as pessoas, eu procuro as pessoas para pagar. Eu nem deixo a pessoa vir falar para mim, eu já ligo, quanto eu estou te devendo? Eu já quero pagar. E as pessoas têm alegria de trabalhar para mim. Porque a gente sabe que no mercado as pessoas são enroladas para pagar. E nesse mercado que eu estou, tanto na construção como no ramo automóvel, a fama que o ramo automóvel tem principalmente, que são mal pagadores. Enrola o mecânico para pagar, enrola a autopeça para pagar, o pintor... Mas a igreja é igual, né? Todo mundo que vai fazer alguma coisa fica com medo de trabalhar para a igreja. Então essa imagem, a maioria das pessoas que trabalham para mim hoje, elas não trabalham com lojas de automóvel. Falando, para loja eu não trabalho, mas eu estou lá. Porque a gente tem esse diferencial, entendeu? Para poder estar isso aí. Porque é uma marca que uma pessoa que está começando a empreender, a pessoa trabalha com muito mais alegria para você, ela faz com muito mais qualidade. Eu percebi essa diferença. Porque quando você é um mau pagador, a pessoa já faz mais ou menos serviço. Esse cara vai me dar canseira. Eu me lembro de um designer que tinha aqui na igreja, que as pessoas iam começar a empreender e queria que ele fazia a marca das pessoas, queria fazer os logos, as coisas para a empresa. E aí as pessoas, quando ele falava um preço, a pessoa falava, não, faz para mim, você é meu amigo e tal. E aí as coisas ficam complicadas, porque o cara também tem que viver, né? Sim. Eu acho que a gente pode começar devagar, mas a gente tem que ser justo, né? Tem que entender que aquilo que você paga vai limitar também a qualidade do serviço que você recebe. É proporcional. E às vezes você está tendo um belíssimo negócio, uma ideia fantástica, mas você falou 3 coisas importantes. Sendo sugado pelas amizades e os relacionamentos que não deveriam, né, que já deviam ter passado, não valorizando a equipe que você deveria ter, os parceiros que você disse, né, que às vezes a gente pega parceiros que não estão preparados para fazer essa assessoria, né, terceirizada para você, né? E também a questão de que você às vezes não quer pagar, né? Você quer só ganhar e não... E aí é que nem... eu vou dar um exemplo que vai ser bem claro isso. Aquela padaria que você... Aquela padaria não, aquela pizzaria que você vai comprar a pizza e você vê que o requeijão não é requeijão. Você paga uma fortuna e a maisena com farinha. Você come, é baratinha e tal, né? Mas vai chegar uma hora que você não vai querer mais a maisena com farinha. É verdade. Né? Então, aí voltando ao que ele falando, aí que aconteceu? Continuando a jornada, como é que a gente vai dar as dicas para a pessoa. Aí quando eu comecei, mais ou menos lá pro ano de 94,
surgiu oportunidade, teve outra crise no mercado. Assim, o Brasil é reconhecido por crises, né? Crise atrás de crise. Então, 89 no mercado, foi o Collor, 94... 94 foi alguma coisa de economia, não lembro o que era na época, mas ficou muito Zélia, ruim. A coisa da Zélia? Da Zélia foi com o Collor junto, né? Que foi em 90 mais ou menos. Mas eu não sei se já era o Sarney que estava aí. Tinha aqueles pacotes toda hora, tira zero pra cá, tira zero pra lá. Terrível pro Brasil. Aí o que aconteceu? Aí o mercado ficou restrito. Falei, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu não vou ficar parado. Como assim restrito? Não estava vendendo nada. Ah, entendi. O ramo de automóvel travou. Não estava se vendendo, as indústrias entraram numa crise também que não estava virando no mercado. Eu não lembro qual era a crise, mas eu lembro que foi uma coisa marcante. Eu lembro que tinha muita greve naquela época, né? Tinha o Lula nos metalúrgicos, aquelas coisas estavam começando. Eu falei, vamos tentar fazer alguma outra coisa. E a gente começou a querer mudar de ramo. Eu falei, vamos tentar fazer outra coisa. E a gente começou a procurar posto de gasolina. Falei, vamos ver. Aí começamos a estudar, tal, não sei o que. A gente foi cair no posto Urso, que eu acho que você trabalhava lá. Foi na época que você estava lá. Eu estava lá. O pessoal falava do seu nome lá. Eu lembro. E aí a gente... Eu era o assessor do diretor, né? Tinha o Marcelo, o Marcos, o pessoal de lá, os donos, né? O Baldo era o diretor financeiro. E eu ficava junto com ele lá. E aí o que aconteceu? Aí a gente começou a visitar e aquele posto coube mais ou menos nas nossas condições. Eu falei, vamos então. A gente tirou a maior parte do capital que a gente tinha na loja, a gente investiu tudo no posto. Falou, vamos ver nessa nossa empreitada, que era uma coisa bonita, posto de gasolina, aparentemente parecia ser um ótimo negócio. E a gente foi para lá, aí o Marcos ficava um pouquinho mais, eu ia só à noite, mas foi uma pegada assim que foi onde que nós erramos. Onde foi o erro? Daí eu peguei um posto, ainda mais que a gente chamava posto pessoas de calça branca. Calça branca era a pessoa que nunca tinha tido, não era do ramo. Então pra gente era tudo novidade, não entendia nada de posto de gasolina. Que nós somos só com as informações, pegando só as informações e entramos de cabeça no negócio. Uma coisa que eu não aconselharia ninguém jamais fazer, entrar numa coisa que você não conhece. Sem pesquisar e tentar... Pesquisar. A gente até costou alguns amigos, eu tinha 2 amigos que tinham posto de gasolina, mas falaram a mesma coisa que falaram que o tio da Beth falou, não entra nessa não, né? Mas esse era a verdade. Acho que eles acertaram. Pelo investimento, o retorno é muito pequeno. Aí a gente se envolveu ali, aí começou até a funcionar no comecinho, nos primeiros meses começou a funcionar. Aí eu falei, vamos fechar a loja? Eu acho que vai ser legal a gente ficar aqui só no posto, né, que estava para a gente administrar bem, a gente começou a prosperar um pouquinho no posto ali nas vendas, deu uma melhorada no visual do posto, começou a dar uma clareada, começamos a administrar o posto de uma forma mais correta, enxugamos as coisas. Aí a gente fechou a loja, a gente ficou acho que uns 6 meses com a loja fechada. Aí o que a gente fez? Que a gente tinha acabado de vender o resto dos carros, vendemos tudo. Falei, eu não posso ficar só aqui no posto de gasolina, os dois um olhando para a cara do outro, porque o dono, o pessoal que trabalhava para você ficava só na administração. Falei, vamos entrar num ramo de construção, vamos fazer alguma coisa, vamos ter que ser proativo, não pode ficar os dois aqui olhando para cada um. Aí a gente foi fazer a nossa primeira empreitada na construção. Aí nós tínhamos comprado uma casa velhinha ali perto da Roda Balsa, falei, vamos começar a fazer um galpão aqui. E começamos. Demolir a casa? Demolimos, começamos a fazer aquelas coisas também que não manjava de nada, foi entrar numa área que é outra não área, era misericórdia, também, né? E a única experiência que eu tinha foi reformar minha casa quando eu casei. Dali não tinha experiência mais nenhuma de obra. Aí foi. E toda uma questão de legislação, tudo, leis, eu fiz coisas sem planta, chegou fiscal, foi assim, tudo que podia dar errado numa obra, ali aconteceu. Mas foi um aprendizado, foi uma escola, aprendemos com grandes erros. Aí eu falei, quando a gente já estava, acho que levamos 6 meses mais ou menos, foi o tempo que a gente tinha fechado a loja, eu falei, eu quero voltar para o ramo do automóvel, que era uma coisa que ardia, que eu sempre fui apaixonado por automóvel. Eu acho que eu já nasci com um carrinho de mão na mão. Olha só, não imaginava isso. É incrível, incrível. Eu só sabia brincar de carrinho, eu nunca gostei de futebol, né? Nada. Na escola era carrinho de rolemã, que na minha época de garoto, só brincava com carrinho de rolemã, carrinhos de brinquedo quando eu era criança, só isso, eu só sabia brincar com isso. Mas não pensava em ir nesse ramo, né? Eu gostava simplesmente do automóvel. Aí eu falei, como é que eu vou entrar agora se eu investir todo o meu capital para construir um salão? O posto de gasolina estava dando só para a gente se manter e eu senti de voltar para o ramo de automóvel. Eu falei, como que eu vou ter essa ousadia de fazer um negócio desse? Onde que eu vou arrumar? Não tenho capital, não tenho nada. Aí eu falei, Senhor, você precisa me dar um sinal, porque eu quero, eu desejo, mas para ver se é da tua vontade, né? Essa chama ainda está acesa de trabalhar com automóvel. Só tinha 2 carros, o meu e o do Marcos. É o que eu tinha para começar. O resto é claro. O seu pessoal e o dele pessoal. Meu pessoal faz dele pessoal. É o que nós tínhamos de uma saveirinho que era do posto, para carregar as coisas do posto lá. Aí eu fui num evento de casais já, né? Não trabalhava com casais nem nada, e eu nunca ganhei nada de ninguém.
de sorteio, eu sempre fui péssimo nisso, né? E eu pedi um sinal para Deus, falei, Senhor, se o Senhor deixar eu ganhar um desses prêmios que estavam sorteando lá, uns 10 prêmios, sei lá, se eu ganhar, que a probabilidade é quase zero, é porque eu tenho que voltar para o ramo de automóvel. Aí sortearam tudo lá, eu acho que foi o último que sortearam, saiu o meu nome. Eu falei, meu Deus, eu vou. Deus falou, eu vou obedecer. Aí você pegou o carro do Marcos, o seu carro? Não, só tinha nós dois. Aí eu vou procurar outro ponto lá na Ligafacó. Achei uma lojinha pequenininha, cabia uns 10 carros, né? Aí eu falei, vamos lá, eu não tinha nem para pagar o cara. Quando eu fui fazer a locação com o rapaz lá, falou, me dá 3 meses de aluguel para mim poder alugar para você. Eu falei, cara, faz o seguinte, deixa eu pagar 30 dias vencido, quando eu vencer eu te pago, eu não posso agora que vou ter que investir em automóvel, tá? Mas não tinha dinheiro, não tinha nada para falar, nem para pagar o aluguel, eu tinha que ir. E o cara deixou? O cara concordou, ele aceitou. Foi tudo assim na direção. Isso é uma coisa também que eu acho que vale a pena a gente falar sobre empreendedorismo, porque às vezes o empreendedorismo tem que arriscar, né? Tem. O não você já tem, você tem que ter ousadia. Você tem que ter ousadia, não fazer coisa assim, eu sempre procurei a direção de Deus. Sim. Né? Mesmo loucura, começando né? novo na fé, Buscar mas quando Deus assim dava, eu pedi um sinal, Deus mandava, eu era inconsequente assim não, você é ousado, né? Ousado, porque eu falei, não, Deus mandou eu fazer. Fui lá, abri a lojinha de novo com a maior cara de pau, com 2 carros na porta da loja, o resto vazio da loja, pus uma mesinha, um telefone, até o telefone não tinha dinheiro para comprar o telefone, pastor. Porque o telefone era caro, era o valor de um carro naquela época. É verdade. Eu aluguei um telefone. Não tinha isso aí. Mas foi assim, uma unção maravilhosa. Rapidinho as coisas começaram a acontecer, daqui a pouco, em menos de um ano já estava com a loja cheia de carro. Então, assim, Deus teve com a gente nas obediências. E eu assim, na minha trajetória que eu tenho de empreender, que Deus depois colocou em outros estágios, eu acho que a dependência de você buscar sempre Deus como seu assessor, como realmente o seu consultor, e mesmo que a gente não esteja falando com um público de cristão, mas você tem um temor do Senhor, tem essa presença, faz muita diferença hoje. Claro, e a palavra de Deus para instruir também. Né? Então a gente conseguiu alcançar outros patamares que realmente foi elevando. Aí a gente comecei e ficou assim, aonde que aconteceu outro erro? Aí eu já estava me sentindo o cara, né? Posto de gasolina, já tinha minha primeira construção, já estava com outra loja, aí veio a soberba. Já tô me achando, né? Eu sou o cara, né, meu? Aí, ó. Olha só. Tô crescendo, tudo isso aí. Aí, meu. O orgulho é... O orgulho não é que é maldade. Eu vejo isso aí porque uma passarinha não é que você se torna uma pessoa má. Não. Mas é uma cegueira que causa você e você vai... As coisas vão te levando para aquilo. Quando você percebe, você já errou. A coisa vai acontecendo tão naturalmente porque o dinheiro te traz uma segurança. Eu acho que você falou uma coisa bem bonita. Não é que você se torna uma pessoa má, é que você não percebe que você não é o dono de tudo, você não tem força própria, né? Você começa a desprezar. Né? Mas aí eu começava assim, já a me achar. Entendeu? Aí eu mudei a posição da coisa. De que não é Deus que tinha me abençoado, mas eu também era um cara. Eu era muito bom. Entendeu? Exato. É esse que é o problema. Então eu dividi a glória com Deus. Verdade. Mas não durou nada. E a Bíblia fala, né? O orgulho eu fui ceifado, eu fui ceifado. Vai pro deserto. Eu fui ceifado. Aí vai pra escola de Deus. Vai voltar a prestar casera. Aí Deus fechou as portas de tudo, pastor. Em pouco tempo, acho que deve ter uns 4 anos mais ou menos, que eu estava nessa pegada, já estava fazendo uma outra, já tinha entrado em outra empreitada de outra construção também. Aí Deus fechou, acho que foi mais ou menos lá para o ano de, não foi mais tempo, foi lá para o ano de 2000. Deus fechou todas as portas. Não. A Fernão Dias estava sendo duplicada, o posto teve que ser fechado por causa da duplicação da Fernão Dias. A loja de automóvel, fiquei 3 meses sem vender nada, pastor, nada, zerou, fechou a torneira, não tinha vendido nada, até os pouquinhos aluguéis que eu já tinha começado a receber de umas coisinhas que a gente já tinha feito, não estava recebendo mais, mas trancou tudo. Falei, não, o que é isso? Será que eu errei? Eu estou fazendo a minha parte, até ser um cara bonzinho, sou um cara que então, aquela coisa que a gente começa a se justificar, né? E eu falei, não, o que está acontecendo? Mas Deus estava tratando de mim. Que eu realmente me transformei numa outra pessoa. Então a soberba é uma coisa muito perigosa e hoje eu me policio muito nisso, porque você o que eu falei entra nela... Dos novos ricos, né? Os novos ricos que tem que tomar cuidado. Porque aí você começa nessa soberba que você quer começar que as pessoas percebam que você é, entendeu? Pelo que você tem. E eu queria mostrar isso para as pessoas. Ok, eu tenho, meu, que você está pensando falando com quem? Entendeu? E isso foi uma coisa, então eu fui ceifado. Realmente eu reconheço esse erro e procuro não cair mais nesse erro. Aí, quando Deus fechou todas as portas, aí eu separei a sociedade com o Marcos. Foi outro corte que teve. Aí eu fui para uma outra lojinha pequena, já estava com uma loja grande, eu fui para uma outra lojinha pequena, o Marcos foi para os Estados Unidos,
E eu comecei do zero de novo praticamente, com poucos carrinhos. Eu tinha corrido para bancos, para poder manter aqueles meses fechados, com as despesas, o posto dando prejuízo, porque a gente vendia 10% só do que podia vender de combustível, porque as pessoas tinham limitado para entrar no posto. Aí a gente foi negociar com o pessoal lá da Hudson, para ver se eles compravam um posto de volta para a gente, porque até fazer duplicação, tudo que a gente não ia aguentar ficar para pagar o aluguel, pagar todas as coisas ali, que o posto era deles, né? E a gente já pagava o aluguel da propriedade para eles, e mais o combustível que a gente comprava deles. Aí eles fizeram uma proposta pra gente, lá para pagar parcelada, perder de vista, para coisa, falando, perdido por perdido, a gente vai aceitar a oferta deles. Aí o Marcos ficou com a parte dele, eu fiquei com o meio e fui recomeçar numa loja pequenininha de novo, né? E aí falei, agora não vamos, carreira solo, né? Aí chamei a minha esposa para me ajudar. E aí começou uma outra fase. Mas aí eu já estava um pouquinho mais maduro nos erros que eu tinha cometido, nesses passos que eu dei fora de hora. Eu sacrifiquei, eu fiz investimentos em horas erradas, eu nunca deixei reserva. Que é o time, né? Esse é o segredo do investidor. Quando você começa a ganhar dinheiro, que eu percebo muitas pessoas errarem, e pessoas começaram comigo, a maioria das pessoas, você tem uma ideia, eu estou com 30 e poucos anos de loja. Só tem uma loja da minha época até hoje comigo. Por quê? Do Rui. Porque as pessoas, primeiro que quando elas começam a ganhar dinheiro, eu percebo que a maioria das pessoas, elas automaticamente, elas já queriam aumentar o seu padrão, o seu nível de vida. Antes de ter reservas ou qualquer coisa. Não, eu lembro que quando começou, eu falei que a gente comeu umas primeiras lojas lá, depois de alguns anos já tinha várias lojas na Gafacó, e virou uma febre, e todo mundo queria abrir loja de automóvel. E as pessoas começavam, uns tinham os mais fortes, outros que eram menorzinhos. Mas eu percebi que aqueles começavam a ganhar dinheiro, daqui a pouco o cara queria andar de BMW, ouro, aquelas correntonas que usava na época, né? Os caras usavam aquelas correntonas, soberba, já queria achar que era milionário. Então as pessoas, elas não pensavam como se não houvesse o amanhã. Não tivesse uma crise, né? Não, aí muitos quebraram. As pessoas ficavam 2, 3 anos no mercado, 4 anos e quebravam, porque as pessoas consumiam, elas não tinham sementes, elas não colocavam sementes para poder pensar no dia de amanhã. E elas cortavam essa parte da coisa. Então as pessoas não conseguiram fazer essa pegada. Se a gente fizesse um review aqui assim, a gente já diria o seguinte, então, a gente diria que a gente tem que acreditar e entender que vai ter pessoas que vão puxar você para baixo e vão dizer que você não é capaz, mas você precisa acreditar, né? Uhum. A gente teria que entender também que não podemos ter vergonha de começar pequeno, que é muito importante a gente entender que às vezes o pequeno vai te ensinar a ser grande, a fazer coisas maiores, não é isso? A gente entender que a vida tem fases e que às vezes empreender, quer dizer, implica em errar, mas você não pode desistir. Eu estou fazendo só um review aqui do que você falou. E a gente também entender que precisa se preparar porque tem dias ruins, né? Tem dia que não é porque você está vendendo muito hoje que vai vender para sempre, né? Uma coisa que outra coisa, lição que eu poderia deixar assim, da minha experiência de vida é assim, a pessoa que é empreendedora, que quer entrar no mercado, mesmo depois que ela já tiver alguns anos de mercado, ela tem que aprender a ter uma disciplina do padrão de vida que ela quer. Isso eu coloquei isso na minha vida, é uma coisa que as pessoas erram demais, eu percebo muitos amigos meus ficaram Fala um pouquinho mais sobre isso, isso é bem interessante. Então como é que eu vou falar, como que eu faço hoje, tá? Já estou, graças a Deus, estou em outro patamar assim, mas eu limito um valor de Prolabore para mim. Me interessa a minha empresa dar 10 vezes mais o meu Prolabore, seja quanto for. Eu vou militar meu padrão, eu vou ver em cima desse padrão. Mesmo que a minha empresa tenha mais lucro, eu tenho que reinvestir esse capital para fazer ele trabalhar para mim. Sim. E as pessoas, normalmente, que elas erram, é justamente isso. Se o cara está ganhando 5 mil, a empresa começa a dar 10 de lucro, ele consome os 10. Ele vai se adaptar aos 10 mil. Aí passa a ganhar 15, ele vai consumir os 15. Então ele está sempre aumentando o padrão de vida conforme ele vai aumentando o salário dele, a retirada dele. Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso, então. Isso no começo até é natural, né? Porque ela ganha pouco, né? Isso, vai adequar o padrão que ela quer. Por exemplo, no começo ela tem uma empresa que dá um lucro de 2, ela vai precisar de 2 para viver. Sei lá, vamos pensar assim, vai ter um lucro de 5, ela vai precisar de 5 para viver, porque tem conta para pagar e tudo mais. Mas chega uma hora que ela precisa mudar Por limite, pastor. O pensamento dela tem que mudar. Ela tem que criar um padrão limite, porque o dinheiro é uma coisa muito perigosa. Quanto mais você tem, mais você quer gastar. Nunca tem limite. Por isso que a palavra de Deus fala que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. É verdade. Mas o amor ao dinheiro, a palavra ainda fala isso, que você se torna escravo dele. Não pelo amor do dinheiro,
Mas quando você conquista muitos bens, você é escravo dele, porque você tem que trabalhar para ele, na realidade, assim. Porque você se preocupa o tempo todo. Tá, e como que você estabeleceu esse limite? Entende a minha pergunta? Então, como é que você como é que você chegou à conclusão que isso era bom? Entende? Então, eu criei o padrão médio com quem eu convivo. Ah, entendi agora. Entendeu? Então, o nível das pessoas que estão ao meu lado, do nível da igreja, que a gente está, não sei o quê. Então, qual é o padrão disso? Né? Eu vou criar um padrão médio, entendeu? Te sobra para reinvestir. E aí eu vou reinvestir, né? E essa parte eu faço trabalhar o dinheiro para mim dessa forma. Legal. Mas o cuidado ainda maior, que tem que ter, dependendo do patamar, quando a pessoa chega, um patamar muito alto, é onde que eu queria chegar, assim, que é ser muita sabedoria falar. Tomar cuidado por causa que se você sempre pensar em crescer, você vai ser realmente um escravo dele, porque você sempre vai querer mais. O dinheiro parece que nunca é suficiente. Por mais estágio que você esteja, o cara, eu tenho uma loja, eu vou ter 2, eu vou ter 3, não, agora diversificar é saudável. Até que é seguro. Você investe um pouco em imóveis, você investe um pouco em aplicação, você pode criar algumas formas, porque onde vier uma crise aqui, você tem que ter um resguardo. Você, poxa, não é porque você tem um grande patrimônio, se você não tiver reserva, não tiver uma coisa aqui, qualquer coisa que tiver, te derruba. Você está só no carro, vem aí uma política diferente econômica. Muda a situação para o mercado. Se você não tiver uma outra fonte de renda, não tiver uma outra situação, você vai quebrar. Então, você criando esse padrão, você consegue limitar. Então, o que eu fiz hoje? Hoje eu me sinto que eu sou funcionário, mas um funcionário com autoridade para fazer as coisas. Então, eu tenho o meu salário, mas eu trabalho como sendo um funcionário da minha empresa, dando o meu melhor. Sempre isso. Para qualquer pessoa, o que eu aprendi também nesses anos, assim, você tem que ser o diferencial no mercado nessa visão. Porque se você não for melhor que as pessoas, elas te engolem. Hoje, por exemplo, no ramo de automóvel, sem falar de construção, a gente conseguiu criar um perfil de clientes que de exigentes, clientes que são exigentes. Então a gente faz tudo possível e imaginável para entregar pôr o carro dentro da loja. A gente passa por todo não só a maquiagem de carro estética, mas preocupar com mecânica, com pós-venda, com todas as coisas. Então a gente criou clientes hoje que compram o carro da gente muito sem olhar. Liga pra gente, o que você tem aí? Então a gente criou uma confiança. Então a gente começa a vender hoje confiança. É esse que onde você vai conseguir destaque no mercado. Você não vende mais carro, você vende confiança. Vou vender confiança. A pessoa compra carro de mim, não que esteja isento do carro, não dá problema. Mas ela sabe que tem um respaldo, que eu vou dar cobertura e ela não vai ter problema nenhum. Ela vai estar garantida do produto que tem. Então, para que todo mundo que vai empreender, procure fazer sempre o melhor. Eu sempre assim, eu comecei a entender isso quando um rapaz falou para mim, olha, você tem que trabalhar assim, tanto no ramo de automóvel, no ramo que você estiver prestando, você compraria o seu produto? Você confia, você usaria esse produto que você vende? Você teria que fazer isso ou você duvidaria de usar o seu produto? Então, eu penso assim, esse carro eu teria para mim. Então, todos os assistentes pensam assim, eu faria como se fosse para mim. Então, se você fizer tudo pensando assim, eu faço como se faço para mim, isso pode até demorar um tempo, mas a colheita vai vir. Porque hoje os comentários que a gente ouve das pessoas, até no Google, que as pessoas fazem comentário da gente, é nesse perfil. Confiança, honestidade, pós-venda. Isso vai diferenciar qualquer empreendedor. Sim. Porque se você fizer mais ou menos, a colheita vai ser proporcional ao que você fizer de qualidade de produto. É aquela história da pessoa que faz um bolo, mas faz bolo como se fosse para ela, com carinho. Né? Tem um livro que eu li recentemente, chama Mentalidade do Dono, né? Mentalidade do Proprietário, que ele fala que os grandes empreendimentos, quando crescem, eles perdem essa mentalidade do dono, do proprietário, que é o que você está falando, que é um funcionário, mas com a mentalidade de dono, de fazer o melhor, como se fosse para mim. E eles perdem isso, então, porque vai crescendo, vai colocando uma série de pessoas para trabalhar, e a pessoa está lá como funcionário, não com aquela mentalidade. Que as grandes empresas que têm crescido são as que conseguem gerar nos seus funcionários a mentalidade do dono. Isso. Que eles se sentem fazendo como se estivesse fazendo para eles o melhor, como se fosse deles, né? Isso é bem interessante. Mas aí é a motivação, pastor. É a motivação. Você tem que motivar o seu funcionário. Senão... Ele tem um funcionário. Então, eu tenho poucos funcionários. Aliás, na loja não tem nem funcionário. Aliás, são meus 2 filhos que trabalham comigo. Você tem funcionários diretos, mas você tem bastante indiretos, né? Sim, indiretos são vários. Que nem pro ramo da construção, rapidinho, para acho que caminhar para o final aí. No ramo da construção, chega a ter 15, 20 pessoas na obra lá. Então, eu estou sempre presente ali. E eu não chego como sendo dono. Sim. Eu chego lá de capacete, roupa simples lá e cumprimento todas as pessoas. Se o cara está passando mal, eu observo se está com um problema. Então eu procuro assim, ser amigo das pessoas.
porque as pessoas trabalham mais motivadas. Às vezes a pessoa pede alguma coisa, uma coisinha extra assim, eu faço para agradar, para a pessoa ser motivada a trabalhar. Então você tem que estar presente com as pessoas. Eu tenho percebido nesse tempo, não sei se você concorda, que os prestadores de serviço estão errando muito nisso, né? Sim. Às vezes a gente vai contratar uma empresa ou contratar alguém para trabalhar para você, para fazer um serviço, parece que ele está fazendo-te um favor, né? Exato. Um dia eu fui fazer um negócio da minha casa e foi incrível. Eu chamei uma empresa, o cara veio, chamei outro, o cara veio bêbado. Nossa. Aí, ó, a imagem da empresa. Aí eu chamei o dono da empresa, que o cara estava bêbado, ficou bravo comigo. Falou assim, então não vou mais fazer o serviço para você. Eu falei, você está fazendo um favor para mim? Como você está pagando, mas é o que está tendo. Quando o mercado começa a ficar aquecido, é isso que acontece. Interessante. As pessoas desprezam, ela acha que tem muito, então a pessoa ela não esquenta a cabeça, você não vai bem próximo e as pessoas costumam fazer isso. Você nunca mais chama aquele cara. Não chama mais, mas é exatamente aí que é o problema. O mercado, quando está aquecido, o cara faz isso. Mas a hora que o mercado, que tem as oscilações do mercado, esse cara ele vai sofrer. E outra, porque o cara não volta a segunda vez. E você fala para mais 20 pessoas que o serviço foi ruim, né? Esse é o problema. Você não entra lá, não. Se um dia chegar para mim, aí o que você acha desse cara? Eu vou falar, não, pelo amor de Deus, não chama isso aí. Nem pensando nisso aí. Porque aí você vai sofrer. Mas vamos dar só um pouquinho de assunto para a gente ir para o final, que voou o nosso tempo aqui. O que você diria, assim, qual é a dificuldade que você vê hoje nas pessoas em prosperar? Nós falamos muito de empreender, né? Mas eu sinto que existe uma dificuldade hoje em prosperar. Eu vejo pessoas que não prosperam, elas, e não só financeiramente, mas também em várias áreas, família. Eu gosto de ver a prosperidade com vários mundos, né? A família, os filhos, a saúde. O que você acha que você diria assim para uma pessoa? Olha, você para prosperar precisa entender isso. Aliás, acho que o princípio da prosperidade é bem diferente do que o mundo prega, né? É verdade. Porque o pessoal mistura prosperidade com riqueza. Eu posso ser um mega milionário, como você já falou várias vezes em público, e não ser próspero. A prosperidade, ela requer algumas coisas da gente, uma disciplina. E eu sou muito assim, aprendi a ser disciplinado em tudo, entendeu? Eu neguei muitas coisas para poder ter a família que eu tenho hoje, por exemplo. Então, mesmo com todo esse envolvimento que eu tive, de repente, naquele momento que eu tive 3 comércios, não tinha tempo para minha família, aí eu falei, estou errando nisso aqui, há tempo eu consegui reverter. Eu criei algumas coisas que eu não abri mão. Alguns princípios não têm que ser negociáveis. Então, eu sempre tive o estilo, meus filhos, eu buscar na escola. Desde os 7 anos de idade, quando eles entraram na escola, eu sempre levava e buscava na escola. Deu o que deu, eu vou buscar, eu vou levar, eu vou aqui, vai ter aniversários no fim de semana, eu levo, eu trago. Então, eu acompanhei o crescimento dos meus filhos em todas as fases. Eles nunca andaram sozinhos para deixar. Eu queria saber com quem eles estavam andando, com quem eles estavam fazendo. Então, esse investimento me custou. Às vezes eu tinha que largar a loja para correr para fazer aquilo, não sei o que. A Elizabeth ficava na loja sozinha, mas é um investimento que eu fiz. Então, eu consegui trazer os filhos para dentro da loja, tanto é que os 2 trabalham comigo na loja, né, pela honra e glória, porque é uma bênção isso aí, ter os 2 filhos gostar da mesma coisa que o filho, com o pai quer, né? Sim. Então, eles conseguiram me acompanhar, estão bem mais na frente do que eu, com outras tecnologias, com outras coisas que acrescentou muito na minha vida isso, que eu pude trabalhar mais no ramo da obra, eles estão tocando a obra muito bem da loja. E o princípio dentro do casamento também, né? Que é o amor e o respeito, né? E tudo isso que a gente ministra até para os casais, quem tem que ter tempo de qualidade para a família, tem que realmente determinar para isso. E para o ramo empresarial, quando a pessoa investe, eu acho que tem 3 grandes problemas que as pessoas erram. Ele pode cuidar bem da família, ele pode cuidar bem da esposa, mas ele erra lá na empresa, na empreitada ou no trabalho que ele trabalha. Que eu chamo das 3 barras. As 3 barras que eu acho que é o mais importante, que é quem João fala, né? João fala lá, que são as 3 barras. E essas 3 barras eu vou trazer para a linguagem de hoje. É a barra do ouro, barra da saia e a barra da fama. São essas 3 barras da concupiscência do homem. Você pode ter certeza disso, que o diabo vai te tocar nessas 3 barras. Se você não vigiar, não ter realmente Deus fazer parte da sua vida. Eu digo assim, o meu principal consultor é Deus. Sem demagogia nenhuma. Eu faço tudo consultando a Deus. Então, eu sempre tenho essa direção. Já errei muitas vezes. E todas as vezes que eu errei, foi que eu quis tomar passos isolados, achando que eu já estava capacitado de resolver aquela situação sozinha. Então, Deus é meu consultor. Eu vigio muito para essas barras, principalmente da soberba, que é uma coisa muito perigosa, uma coisa que sempre leva a gente para desvirtuar do caminho, né? E ser generoso, pastor. Eu acho que um princípio para você ter uma colheita boa é generosidade, reconhecer, que a gente já falou agora atrás, reconhecer as pessoas que trabalham com você ser grato pelas pessoas.
e tentar abençoar o próximo. Eu peguei aqui 4, pelo menos, que você falou. Vamos ver se eu consigo repetir. Primeiro você falou de disciplina, que você foi disciplinado. Depois você falou de valores, né? Depois você falou de fugir da concupiscência, do mal, né? Daquilo que é a aparência do mal, né? E o por último agora que você falou, que agora eu esqueci, que você acabou de falar, que é essa questão de você... Generosidade. Generosidade. Legal. Eu acho que é impressionante. A gente precisa de seriedade porque é muito difícil, né? O mundo, ele quer tirar você do foco, né? E aí, se a pessoa seguir alguns princípios dessa, não tem como não prosperar, pastor. Eu acho que a questão da disciplina é uma das coisas mais difíceis para o brasileiro. E eu acredito que valores também. Eu vi uma entrevista do Roberto Justus outro dia falando, e achei interessante que ele falou que quando ele começou a carreira dele, ele teve um problema com a sociedade, teve que separar a sociedade, e o sócio dele, que era um maioral das coisas, falou assim: você nunca mais vai trabalhar no ramo de propaganda no Brasil, porque eu vou acabar com você. Olha só, sentenciou. Sentenciou. Mas ele, em 2, 3 anos, 4 anos, a empresa dele era a maior do Brasil. E ele disse que um dos distintivos que ele teve, que era um valor dele, que era caráter. Porque no meio do brasileiro, principalmente no ramo dele, poucas agências tinham caráter. Isso é diferencial. Então é interessante, que são os valores que a gente estabelece para a nossa vida. Exatamente. Né? As 3 barras. E não é fácil. E não é fácil. Principalmente no teu ramo também, de carro, né? Isso. Até de construção também. Construção também, a mesma coisa. O pessoal quer vender material que não presta, quer fazer casa com coisa que não... A mão de obra é difícil você acertar com alguém. Então tudo isso aí é bem complicado. Uma coisa mais... Tem que ter direcionamento. Vamos fazer... Vou pedir para você fazer 3 considerações finais para a gente ir para o final aqui. 3 mensagens para quem está escutando a gente, está ouvindo a gente hoje. O que você quer dizer para eles? Eu acho que a primeira coisa, assim, para quem quer empreender, tem que acreditar. Primeira coisa. Tem que acreditar no seu potencial. Não dê ouvidos para essas pessoas comichões. Você não pode, você não quer, você não é capacitado. Esquece isso. Sentiu de Deus que você é o que você gosta. É aquilo que você gosta. Se capacite, se esforce, se esmere, procure ser o melhor naquilo que você faz. Eu sempre assim tive nesse princípio assim, eu faço as coisas dentro das limitações, eu faço como se estivesse fazendo para Deus, em todas as minhas áreas. Eu faço como se então eu vou fazer o meu melhor. Então faça o seu melhor, acredite no seu potencial, no seu chamado e procure sempre estar desenvolvendo, fazendo cursos, fazendo empreendimentos, analisando o concorrente para você realmente saber quem são os seus concorrentes, onde que eles estão errando, onde que eles estão acertando, porque você tem que ter um espelho nas pessoas para ter uma referência. Eu olho as pessoas que estão ao meu redor, tanto na área de construção como na área do automóvel, na administração de imóveis, eu tenho que ver, porque eu tenho que ver se eu não estou ficando para trás. Então você tem que estar se atualizando, fazendo curso, fazendo as coisas. Então, invista e acredita. Se você sentir isso aí, conseguir esse espaço, não tem como não errar, pastor. A bênção de Deus vai acompanhar você. Você não precisa correr atrás das bênçãos. Sim. As bênçãos vão correr atrás de você, porque você está fazendo o que é correto. E quando a gente pratica princípios, as promessas se cumprem nas nossas vidas. Mas uma coisa que eu achei que você falou aqui, que é difícil a gente ouvir hoje, difícil, né, para a gente terminar, é a questão de estabelecer limites, né? Eu vejo que em todos os ramos, né, você precisa aprender a estabelecer limites, né? Eu vejo jovens, por exemplo, que têm um salário e gastam tudo que ganham, né, para colocar um padrão que não consegue sustentar às vezes. E é o que está falando, hoje está dando para sustentar, hoje tem um emprego legal, mas está gastando 110%, não é nem 100, é 110, né? Quer dizer, todo mês está com 10% de dívida, né? Eu vejo pessoas também que, até mesmo igrejas mesmo, né? Eu já ajudei algumas igrejas que começam a crescer e aí o pastor, não o pastor em si, mas ele quer levar para a igreja uma ideia de uma imagem tão pesada, tão sobrecarregada na igreja, que acaba causando para a igreja um fardo, né? Porque sempre tem que ter uma oferta maior, sempre tem que ter um recurso maior, porque ele vai aumentando os desafios, né? Eu acho que tem que, você me conhece, eu gosto de coisa bonita, eu gosto de coisa arrumada na igreja, né? Mas eu acho que esses desafios acabam também causando um pouco para a igreja. Uma coisa é você fazer um desafio de 1 ano, né? Depois você fazer um desafio de 10 anos, 10 anos de desafio. Você torna uma coisa... porque você vai aumentando, né? Você vai colocando mais peso. E a igreja precisa, não estou dizendo que, mas eu vejo alguns pastores que se perdem nisso,
no sentido de que tem um padrão também da igreja que ele tem que ir crescendo de acordo com o padrão que ele pode, né? E não fazer um desafio. Mas eu vou pela fé. Eu amo ir pela fé. É que ele dá o passo maior que a perna, né? Às vezes Deus te impulsiona, né? Que nem o prédio do lado, Deus me impulsionou a alugar e era maior do que a nossa perna, né? Mas é uma fase. Sim, né? Mas você teve direcionamento, né? Teve direcionamento. Esse é o diferencial. A ousadia, né? Mas você já está insatisfeito com isso e você vai querer jogar um outro peso, né? Mas é muito interessante, eu gostei muito dessa parte. Acho que todo mundo aprendeu alguma coisa aqui. Acho que todo mundo, não importa o estágio que você esteja, se você está começando, se você já empreende, tenho certeza que o que o pastor Carlos falou, todo mundo aprendeu alguma coisa. Obrigado, meu amigo. Obrigado, pastor. Obrigado mesmo de coração. Mesmo, foi muito bom. Amém. Que Deus continue te iluminando, te dando graça, abençoando. E fala o endereço da loja para quem quiser ir lá fazer um marketing? Vamos fazer, né? Avenida Elísio Cordeiro Sequeira, 579, Madricar Automóveis. Para quem é da região de Pirituba, é a antiga Avenida 1. Eu conheço como Avenida 1. Avenida 1, é isso mesmo. Muito bom. Tomar um café com a gente. Madricar Automóveis. Obrigado, meu amigo. Pastor, eu que agradeço. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Não esqueça de compartilhar esse podcast, que seja bênção aí. Tenho certeza que Deus falou alguma coisa com você. Escreve seus comentários, escreve o que você sentiu, qual foi sua opinião, o que você gostaria de acrescentar nessa conversa, porque sempre a gente vai aprendendo junto. Eu aprendi bastante hoje, eu tenho certeza que você também. Que Deus abençoe, uma semana de graça e paz, e tudo quanto fizer prosperará. Obrigado, meu amigo.